Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, a sua professora do componente de Educação Física, e convido vocês agora para descobrir, qual é o assunto de hoje, o que nós vamos dar na nossa aula. Vamos lá. Muito bem, então nós vamos aqui nesse momento revisar os principais conteúdos abordados durante esses dias que vocês tiveram aí de conteúdos de educação física. E nós iniciamos aqui nesse ambiente falando do futevôlei. E o que é futevôlei, professora? Vamos relembrar, O futevôlei, ele é um esporte criado aqui no Brasil, um esporte de rede. Vocês observam aqui, a presença da rede é um elemento super importante para fazer funcionar essa jogada e vai misturar elementos ali do futebol e do voleibol. É um jogo que é jogado com os pés, coxas, peito, cabeça e ombros, mas não é permitido o uso, por exemplo, das mãos, como é permitido no vôlei, tá certo? E ele é jogado também em duplas, em trios, até 4 pessoas é possível jogar o futevôlei, mas de maneira oficial é apenas em duplas, tá certo? E o objetivo principal ali do futevôlei é fazer com que essa bola passe por cima dessa rede e caia ali no campo, no chão do campo do adversário. E aí, uma vez que isso aconteça, marca-se o ponto. E vamos ver aqui como é que surgiu essa modalidade esportiva, vamos ver quem foi o principal autor dessa conquista aí. Nós vemos aqui que o ex-jogador do Botafogo e da seleção, o Otávio de Moraes, o Tatá, foi ele que foi o precursor dessa modalidade ali na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1965. E uma curiosidade, é que esse jogo ele foi criado para burlar uma proibição da polícia naquela época, que proibia jogar futebol em linha de passe, que é aquela prática esportiva em que os jogadores trocam passes entre eles. Então essa jogada mais informal não era permitido nas praias do Rio de Janeiro. E o que o Otávio fez? Ele decidiu jogar em uma quadra de vôlei com rede, campo delimitado, o que era permitido na época. Agora, falando sobre as principais regras dessa modalidade. Então, como eu falei, oficialmente o futevôlei ele é praticado por equipes com 2 jogadores cada. E esse jogo ele é disputado numa quadra de areia, que tem as mesmas dimensões de uma quadra do vôlei de quadra, que mede 18 por 9, dividida por uma rede suspensa. É proibido tocar na bola com as mãos e braços e é permitido apenas o uso dos pés, pernas, tronco e cabeça para fazer a movimentação do jogo. Não é permitido o mesmo time dar mais de 3 toques seguidos na bola sem passar para a equipe oponente, ou seja, recebeu a bola, passou para o seu companheiro de equipe, essa bola já tem que ser repassada para o campo do adversário. A partida ela é dividida em 3 momentos, que são chamados de sets, que vão até 18 pontos. Vai vencer esse set quem tiver sempre 2 pontos de vantagem. Agora, falando aqui sobre os fundamentos que norteiam esse jogo, nós vamos ver o saque, a recepção, o passe, o ataque e a defesa. E mais lá para frente, lá no finalzinho da nossa aula, a gente vai poder visualizar o momento em que cada fundamento acontece dentro do jogo, certo? Agora, trazendo aqui para vocês, para esse ambiente diferente, nós falamos aqui que esse ambiente ele propicia o jogo do badminton, que é uma modalidade ali praticada, semelhante ao tênis, com a diferença que no lugar da bola é utilizado a peteca, tá? E essa peteca, ela vai receber o nome de volante ou de bird, ok? E é uma modalidade que vai exigir ali do atleta muita agilidade, coordenação, força, potência e rápida reação. Por quê? Porque é um jogo muito dinâmico. Vocês vão observar daqui a pouco as características mais profundas desse jogo e vocês vão ver que, de fato, por ser um jogo muito dinâmico, vai exigir dos atletas essas qualidades físicas bem trabalhadas. Ok? Agora vamos ver um pouco sobre a história do badminton. Bom, o nome badminton, o nome dessa modalidade, ela faz ligação ali com a Badminton House.
onde foi o lugar que supostamente foi jogado pela primeira vez, né? Então, a Badminton House era propriedade do Duque de Belfort, com regras publicadas no ano de 1877. O badminton ele teve ali a sua prática expandida a outros países, como a Escócia e a Irlanda. E lá entre os anos de 1887 e 1890, houve revisões nessas regras iniciais, né, que passaram a ter o formato semelhante ao que nós vemos nos dias de hoje. Agora, falando sobre as modalidades do badminton. Vocês vão observar aí que existem 5 modalidades representadas nessas 3 figuras. 2 modalidades sendo de dupla, né, masculino e dupla feminino. 2 modalidades sendo uma individual masculina e a outra individual feminino. E a mista, ok? Agora, falando, né, um pouco mais sobre as regras da modalidade, né, que vai nortear o jogo ali do badminton, vocês vão observar agora que uma partida de badminton, ela possui ali 3 sets, né? 3 momentos em que vão acontecer a disputa. E cada set, ele vai até 21 pontos, ok? E entre esses sets, existe ali um intervalo e vai vencer o jogo quem ganhar os 2 sets primeiro, ok? Tiver 2 sets de vantagem. Cada falta cometida por um jogador ou pela dupla é um ponto para o adversário. É considerado falta se o jogador encostar na rede ou invadir o espaço do adversário, né? Se o jogador fizer isso, é falta. Se a peteca ela não ultrapassar a rede ao ser lançada, também é falta. Se ela cair no chão fora dos limites, como vocês estão observando aqui os limites, né, da quadra, aqui, se essa peteca cair fora desses limites da quadra, também é falta. E se a peteca, né, tocar nas paredes laterais ou do teto em quadras fechadas, também é falta. E também não é permitido dar 2 toques consecutivos na peteca no mesmo lado da quadra, do mesmo lado, no caso do jogador, ou entre os jogadores da mesma equipe. Ou seja, recebeu a peteca, passou a peteca de volta para a quadra adversária. Agora, falando um pouco mais sobre as dimensões dessa quadra, vocês vão observar aí, né, que existem muitas informações, mas qual é a informação principal que eu posso tirar daqui? Que existe uma diferenciação aqui nessa dimensão da largura para jogo simples, ou seja, individual, e duplas, onde para jogo simples eu tenho 5,18 metros de largura e para jogos de dupla eu tenho 6,10 metros de largura. Ok? E também a quadra, né, ela vai ser dividida por uma rede e essa rede ela vai estar suspensa ali a 1,55 metros do chão, certo? Como principais fundamentos, observem aí, nós temos a empunhadura, o saque ou serviço, o clear, o drop ou drop shot, o smash, o drive, o lob, o net shot ou o net drop. Então, esses fundamentos também vão ser possíveis serem observados lá no finalzinho da nossa revisão, tá certo? Agora, passando aqui para esse novo ambiente, né, parecido aqui com o campo de futebol, nós vimos que esse ambiente aqui é possível ser praticado, né, o rugby. E o que é rugby, professora? O rugby, ele é um esporte de invasão, porque ele tem como objetivo ultrapassar o campo adversário para chegar numa meta, né? E a prática desse esporte exige muita resistência, estratégia, habilidade dos seus jogadores, e vocês vão entender o porquê já já. Esse nome rugby, ele teve influência, né, do lugar onde ele foi criado, que no caso foi a Rugby School, lá na Inglaterra, ok? Falando um pouquinho sobre a história, relembrando sobre a história do rugby, ele começou em 1823, quando o estudante William Webb, ele correu até o gol com a bola nas mãos. Esse episódio ele foi considerado o marco inicial, né, dessa modalidade esportiva. O rugby, em 1900, conseguiu fazer a sua primeira entrada ali nos Jogos Olímpicos, né, justamente por conta da influência do Barão de Coubertin, que fazia parte ali do Comitê Olímpico.
E mais para frente, né, ele passou um período em que o rugby ele não esteve presente nas edições das Olimpíadas, justamente por conta da saída do Barão de Coubertin ali, né, da presidência do COI, tá certo? E ele só veio retornar lá na edição de 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E a partir de então ele começou a fazer parte ali dos Jogos Olímpicos novamente, tá certo? Falando agora sobre regras, né, as regras principais do rugby. Então, no rugby, o passe ele só pode ser feito para o jogador que esteja ali na linha... não pode ser feito, na verdade, para o jogador que esteja à frente. Esse passe ele só pode ser possível fazer para a lateral ou para o jogador que esteja atrás. A equipe que vai ganhar, a equipe que tiver mais pontos, né, no final de 2 tempos de 40 minutos ou de 7 minutos, dependendo ali da modalidade. Vão fazer parte dos equipamentos, como vocês observam aí, o uniforme, o protetor bucal e a chuteira. E é permitido, né, no caso, diferente do futebol brasileiro, no caso do rugby, é permitido que o jogador segure a bola, né, e ande com a bola e corra com a bola ali no campo. No caso, essa pessoa que tem a posse da bola, é permitido que os outros jogadores agarrem esse jogador para tentar tomar essa posse de bola. Falando em bola, vamos ver aqui um pouco sobre o formato dela, que é um formato diferenciado da que nós já estamos habituados a ver. Esse formato ele é oval e tem dimensões ali entre 28 e 30 centímetros. Agora falando sobre o campo, né? Especificamente sobre o campo de rugby, como vocês vão ver na próxima cartela. O campo, ele é retangular, ele lembra um campo de futebol, e nas extremidades ali tem, no lugar da trave, que seria a trave, fica ali um travessão com formato de H, tá certo? Nesse travessão é possível fazer pontuações também, ok? Então, mais para frente, nós vamos ver aqui como marcar pontos. Qual é a principal forma de marcar pontos no rugby? A principal forma, como vocês vão ver, é através do try, que equivale ali 5 pontos, né? E o try, ele consiste nessa ação de agarrar a bola e ultrapassar lá a linha de fundo desse campo, né? E apoiar essa bola contra o solo. Então, tem que estar ali mão, bola, chão, para poder pontuar o try. Então, o objetivo é levar essa bola até essa linha de gol do rival o máximo de vezes possível. E, mais uma vez, os passes com as mãos, eles não podem ser dados para frente e somente lateralmente ou para trás, ok? E agora, nesse novo ambiente, nesse novo cenário aqui que eu me encontro, né, que também é um campo, é possível ser jogado o futebol americano, que apesar de receber esse nome de futebol americano, ele não é nem um pouco parecido com o nosso futebol brasileiro, tá? Então, o futebol brasileiro lá nos Estados Unidos é chamado de soccer, né? E o futebol para eles é o futebol, esse futebol americano que eu vou já falar para vocês. O principal objetivo desse jogo aqui é também invadir o campo do adversário, né? Ir passando ali pelo campo do adversário a fim de chegar lá no fundo do campo do adversário e marcar lá na end zone o touchdown, que é a principal forma de pontuação ali do futebol americano. E como é que surgiu, né? Como é que surgiu essa modalidade? Foi lá nos Estados Unidos, no século XIX, né, que o Walter Camp, ele foi considerado o pai da modalidade porque ele adaptou regras do rugby, né, e diferenciou essas regras para transformar ali no futebol americano. E lá em 1920 foi criada, como vocês vão observar aí, a National Football League, que é gestora dos principais campeonatos nos Estados Unidos e é responsável pela organização da Super Bowl, que é o maior evento ali de futebol americano do mundo. Falando um pouco sobre as características, né, desse jogo, vocês vão observar que o jogo ele é dividido em 4 momentos, tá? E esses momentos eles são divididos em 15 minutos cada, tá? E dentro desse limite de tempo, 2 times com 11 jogadores se revezam em ataque
e defesa. Um time completo de futebol americano possui aproximadamente 53 atletas, então é bastante numeroso. Mas dentro do campo jogando são apenas 11 atletas de cada time, ok? Então, enquanto o time ataca, tentando chegar com a bola na área adversária, o outro ele vai fazer o papel de defesa, tentando impedir esse avanço, né, no seu campo. E aí vai vencer o jogo quem tiver mais pontos ao final da partida, que no caso é o touchdown, que recebe ali a pontuação de 6 pontos. Agora vamos ver aqui um pouco sobre a quadra, né, ou o campo, na verdade, do futebol americano, ok? Então, o que eu quero que vocês observem aqui nesse campo? O touchdown, né, que essas end zones, que fica onde está escrito touchdown, são as end zones, que é onde os jogadores, né, eles tendem a ir até esse ambiente ali do campo para fazer a pontuação. E onde ficariam ali no futebol brasileiro as traves, ficam travessão ali no formato de Y, que também vai permitir fazer pontuações, ok? Essas linhas na vertical aí que vocês estão vendo, essas linhas brancas, elas são chamadas de jardas, ok? Que as jardas, elas são uma medida padrão ali, muito utilizada nos Estados Unidos, certo? Então, dando andamento, né, nas informações, nós vamos ver aqui um pouco mais sobre nosso esporte de combate, que vocês vão observar agora, né, que está retratado através dessa imagem, que é, no caso, o Muay Thai. O Muay Thai é um esporte de combate, certo? E ele teve ali o seu momento de criação, né? Ele foi referenciado, na verdade, como boxe tailandês, porque a sua origem ela vem ali da Tailândia. E o objetivo principal desse esporte de combate é nocautear o adversário por meio de golpes de punhos, cotovelos, joelhos e pés ou canelas, tá certo? A prática ela é conhecida por utilizar 8 armas, que no caso são os pares de cada uma dessas 4 partes do corpo que eu acabei de mencionar. Punhos, cotovelos, joelhos e pés ou canelas, tá certo? E a sua história, ela começa ali há 2000 anos, lá na Tailândia, né, quando os agricultores eles buscavam forma de se defender em guerras e invasões na Tailândia. Temos aqui os principais protagonistas, né, dessa história do Muay Thai, que é o Nai Kanon Thon, que é uma das figuras mais famosas do Muay Thai, porque quando ele foi capturado, ele foi desafiado a lutar contra os birmanenses, e ele teve um desempenho muito satisfatório, porque ele foi vencendo ali essas lutas seguidas, né, ganhando reconhecimento e tornando-se o pai do Muay Thai. Ok? Temos outra figura também, que é o rei Pra Chao Sua, que governou no início do século XVIII, e ele era um entusiasta da luta e um exímio lutador. Então, em 1930, foi o divisor de águas do que nós conhecemos hoje como Muay Thai e o que era essa luta antiga, porque foram definidas nessa época as regras para o Muay Thai, que começou então a ganhar popularidade, não somente lá na Tailândia, mas também pelo mundo afora. Tá certo? Falando aqui sobre a graduação no Muay Thai, essa graduação ela só existe aqui no Ocidente. Lá, né, na Tailândia, não existe essa classificação de lutador. Ou seja, né, eles não utilizam nenhum tipo de graduação, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós utilizamos. Então, os lutadores, né, falando sobre essa graduação, os lutadores do boxe tailandês, eles não são diferenciados por graduação, mas no Brasil a classificação dos lutadores por níveis foi estabelecida. E segundo a Confederação Brasileira de Muay Thai, é dada da seguinte forma. Ok? Então, vamos ver qual é essa forma, né, que é dada a graduação do Muay Thai. Como vocês vão observar aqui,
Essa graduação, ela inicia aqui por esse implemento que é utilizado aqui no braço, né, uma corda que recebe essas cores de acordo com o nível desse atleta, que começa em branca e finaliza ali na preta, branca e vermelha, que no caso é o último nível de graduação no Muay Thai aqui no Brasil. Agora falando sobre os equipamentos, preciso que se utilize luvas, protetores bucais, caneleiras e bandagens e coquilhas também para proteção, né, para garantir a integridade física do atleta. Falando agora sobre as principais regras do Muay Thai, é proibido morder, cuspir, arranhar, beliscar, ou seja, fazer qualquer atitude agressiva demais ao oponente. Os golpes abaixo da linha da cintura são permitidos, mas não são permitidos golpes nos genitais. É proibido atacar o adversário que esteja no chão. É permitido o clink, ou seja, agarrar o adversário para aplicar golpes, porém o clink não pode ser mantido por mais de 5 segundos. Os golpes são permitidos apenas com, né, essas partes do corpo que eu já mencionei anteriormente. Os lutadores eles devem usar luvas e protetores bucais durante a luta. A luta é dividida em 5 rounds de 3 minutos, com intervalos de 2 minutos entre eles, e se o lutador sofrer uma queda, o árbitro contará até 8 para prosseguir com a luta. Se o árbitro considerar que o lutador ele já não está mais em condições, né, ele pode encerrar a luta. E se a luta terminar em empate, um round extra será realizado para decidir o vencedor. Tá certo? Falando um pouco sobre golpes e técnicas, nós vimos aqui soco, né, que está representado através do jab, do direto, do cruzado, do uppercut, cotoveladas, chutes, joelhadas e defesas, vocês vão já visualizar isso melhor. E aqui na nossa cartela tem a descrição, né, de cada uma desses golpes e dessas técnicas, como vocês vão observar agora. Tá? Nós temos o jab, que é dado com o braço que está na frente, tem como alvo o queixo do adversário. Temos também o direto, o cruzado, o uppercut, que são feitos com a parte superior do braço, né? Ou melhor, a parte superior do atleta. As cotoveladas também, os chutes, as joelhadas e as defesas, ok? E agora a gente vai ver aqui um pouco mais, né, visualizar da melhor forma possível, né, um compilado de cada assunto que nós vimos hoje. Tá? Então, no futevôlei, nós vimos aqui esses fundamentos, né, principais, como o saque, a defesa, né, vocês estão vendo também ali o passe entre os jogadores, né? Então, observem bem a dinâmica desse jogo, né, o quanto os jogadores eles têm que estar atentos para não deixar a bola cair ali no chão, certo? Ó, caiu no chão, foi ponto, tá certo? Porque esse é o objetivo principal ali do futevôlei. Agora, falando sobre o badminton, nós começamos os fundamentos ali pela empunhadura, que é a forma como você segura a raquete, né? E a partir dessa forma, né, você tem que deixar o seu punho solto para poder passar, né, da melhor forma a peteca para o campo do adversário. E a partir daí, né, vão se incrementando esses fundamentos, que no caso são as formas como você arremessa e recebe essa peteca, né? Vocês observam aí que tudo tem estratégia de jogo. Tá? E aí depois a gente passa aqui para o rugby, né, que é esse esporte que é parecido com o futebol, né, mas ele permite ali, uma característica dele é que ele permite o uso das mãos. Observe que o jogador ele está utilizando as mãos para transitar pelo campo ali com essa bola, diferente do futebol brasileiro, que isso não é permitido. E já no futebol americano, realmente precisa desses equipamentos, né, de proteção, como o capacete, as ombreiras, porque é um jogo de bastante contato, que tem também como objetivo, né, ultrapassar, invadir o campo adversário, a fim de chegar ali no final do campo do adversário e pontuar. Tá certo? Então, observem aí agora sobre as movimentações do Muay Thai, né? Vocês observem os movimentos que são feitos com os braços, né? Diferente ali do boxe, que utiliza apenas a parte superior. No Muay Thai é utilizado também os joelhos, né? E a canela, né? Os pés, para fazer os golpes. Ó. Observem esses implementos também de proteção, porque esses golpes eles são muito bem executados, né, e são feitos com muito
muito vigor e às vezes acaba realmente machucando ali o atleta. Então, espero que vocês tenham, de fato, aprendido, né, revisado esses conteúdos que foram dados durante, né, esse período dessas aulas e que vocês tenham, de fato, relembrado todos esses conteúdos, tá certo? Então, mais uma vez aqui, só passando para vocês um pouco mais sobre essas modalidades que nós abordamos, né, durante a nossa aula. E espero que vocês tenham ali feito uma boa revisão e até uma próxima oportunidade.